Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso curso de Direitos Reais. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre direitos reais sobre coisas alheias. Ou seja, nós vamos falar dos direitos reais que alguém que não seja proprietário pode deter sobre o direito de outrem, que é o proprietário. Esses direitos reais, então, a gente pode dividir lá no artigo 1225 do Código Civil, quando a gente falou lá no início do nosso curso a respeito dos direitos reais, eu disse justamente que uma das características dos direitos reais é de que eles são tipificados, ou seja, nomeados pela lei. Estão ali, constam no código quais são os direitos reais que as partes podem se valer. Diferentemente dos direitos contratuais, em que é possibilitado às partes realizarem contratos chamados atípicos, ou seja, elas podem inventar um contrato que não está previsto lá no código, então elas podem acertar direitos e obrigações como lhe convém. No direitos reais sobre coisa alheia, nos direitos reais sobre coisa alheia, então, pessoal, nós vamos verificar que eles estão tipificados, ou seja, enumerados ali no código. Ele inicia a abordagem, o código, no artigo 1225, com o direito de propriedade, que nós estudamos até agora, que é um direito sobre coisa própria, ou seja, a ideia da propriedade é que eu sou dono daquela minha coisa. Então, eu tenho um direito titularizado na relação material que eu tenho com o bem. Nós vamos ver, a partir de hoje, então, os direitos reais sobre coisa alheia. Eles se dividem em duas esferas, duas colunas. Uma diz respeito aos direitos reais de gozo e fruição, e outra diz respeito aos direitos reais de garantia. Dentro dessas matérias, nós vamos estudar hoje os direitos reais de gozo e fruição, iniciando com a abordagem da superfície e da servidão. Vamos falar no final da aula um pouquinho, apenas de passagem extra no código, da concessão de direito real de uso e da concessão de direito real de uso para fins de moradia. Apenas uma abordagem rápida, já que essa matéria se atrela também ao direito administrativo. Ok? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estava aberto aqui no PowerPoint, sem querer eu fechei. Meu computador hoje está mais lento. Não sei o que está acontecendo. Vamos lá, então. Pronto. Foi. Agora foi. Ótimo. Estava trancando hoje. Então, vamos lá, pessoal. Então, como eu coloquei para vocês ali no artigo 1225, então eu copiei aqui uma partezinha do artigo 1225, dessa abordagem que a gente vai fazer a respeito dos direitos reais sobre coisa alheia. E então ele enumera, o primeiro inciso é o direito de propriedade, que nós já estudamos. Depois ele fala da superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, a concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso e a laje. A laje, existe uma controvérsia jurídica a respeito da natureza da laje, ou seja, se ela é direito real sobre coisa própria, um direito de propriedade de laje, ou se ela é um direito real sobre coisa alheia. A gente vai falar isso no momento próprio, mas por enquanto ela está aqui, tá? Para que a gente possa visualizar a enumeração desses direitos. Então, na aula de hoje, vamos iniciar com o direito de superfície. Então, o que é o direito de superfície? É uma novidade, tá? Até pouco tempo, nós não tínhamos o direito de superfície no ordenamento jurídico brasileiro. E ele vai vir ao encontro da função social da propriedade. É muito comum a utilização desse direito na hipótese em que o proprietário detém um terreno, um imóvel, sempre um imóvel, pessoal, e ele cede a superfície do imóvel para que o superficitário,
uma outra pessoa, seu contratante, né, que não é o proprietário, por isso que esse superficitário vai ter o direito real sobre coisa alheia, sobre a coisa do proprietário, de construir no terreno alheio. Então, mas por que alguém vai construir no terreno alheio? Em razão de que o proprietário não dispõe de recurso ou não quer investir no seu terreno, o superficitário, como investidor, vai construir, por exemplo, é muito utilizado para construir grandes shoppings, centros comerciais, lojas, até estádios de futebol, nós podemos visualizar casos de direito real de superfície. Nessa hipótese, esse direito, ele é materializado numa escritura pública, ou seja, existe um contrato para que haja transferência da possibilidade de posse e gozo e fruição do terreno. O superficitário recebe essa posse, esse gozo, essa fruição por tempo determinado. Essa é uma característica importante no direito de superfície, porque não é por prazo indeterminado. Embora é importante consignar aqui que os prazos são muito longos. Por quê? Então, como que isso funciona? Vamos supor que o sujeito tenha um terreno na cidade muito valorizado, mas ele não tem meios econômicos de explorar aquele terreno. Ele não pode construir um prédio, um shopping, um centro comercial, enfim, ele não tem bala na agulha, digamos assim, para tanto. Então, uma outra pessoa interessada lhe procura e diz: olha, eu construo, eu quero ter interesse de explorar economicamente esse teu terreno. E vou fazer, então, eles combinam o prazo, tá? Então, não são prazos, claro que isso não vai ser um prazo de 1 ano, até estava comentando isso na manhã, porque a pessoa que vai investir vai demandar um valor alto nesse sentido de uma construção grande nessa proporção. Então, vai acertar lá, por exemplo, 20 anos, em que ela vai construir esse centro comercial, vai explorar economicamente, passado esse prazo, então, a construção retorna ao proprietário. Pode ser que seja feito pagamentos por ano ainda por cima, ou pode ser que não haja, né, nessa configuração, não haja um pagamento direto ali, mas depois vai haver, então, retorno do bem à titularidade do proprietário. Então, a ideia da superfície é essa. Aí eu até estava procurando, pessoal, um exemplo prático, já que eu falei que é muito comum em shopping, em construções grandes desse tipo. Então, quero mostrar aqui para vocês um exemplo que acabou não sendo de direito de superfície porque não tinha sido regulamentado ainda pelo ordenamento jurídico o direito de superfície, mas que aconteceu lá no shopping center Multiplan, da empresa Multiplan, com a propriedade do Clube Atlético Mineiro. Então, ele tinha um terreno perto lá do estádio e ele, então, cedeu esse terreno para essa empresa Multiplan para que ela construísse um shopping. E, então, ele tinha essa empresa e vai explorar economicamente o shopping até 2026. Depois, agora, eu estava lendo ali também na internet que já foi prorrogado o prazo de exploração até um pouquinho mais, parece 2030. Então, essa empresa, ela explora economicamente aquele bem. Agora já existe, inclusive, uma opção de compra posterior, que a empresa compra o terreno, a parte do Atlético, o terreno do Clube Atlético Mineiro. Mas existia aí um prazo para que ela explorasse e ele retornasse à propriedade do Clube Atlético Mineiro. Então, isso foi feito um pouquinho antes do Estatuto da Cidade, um pouquinho antes também do Código Civil de 2002, que regulamentou essa situação. Então, eles tiveram que fazer lá um retalho jurídico para fazer um contrato, não há aqui a previsão na mesma segurança que oferece o direito de superfície, que a gente vai ver, mas eles tiveram que fazer uma engenharia jurídica nesse sentido, mas é um caso trazido
pelo professor aqui, o professor, como é o nome dele? Elcio Rezende, que escreveu um livro do direito da superfície, aqui pela editora Del Rey. Então, ele tem essa obra interessante, ele traz como exemplo prático justamente a cessão desse terreno pelo Clube Atlético Mineiro e a construção de um shopping por essa empresa Multiplan e exploração econômica da área até 2026. Então, é algo bem interessante de nós observarmos e da importância do Instituto para fins realmente de aproveitamento econômico do bem do direito de propriedade que nós estamos trabalhando aqui. O parágrafo único, a ideia do direito de superfície, então, pessoal, veio trazer. Ela já tinha uma previsão no direito romano, mas o Código Civil de 1916 não tinha trazido esse instituto no corpo dos direitos reais. A ideia, então, é possibilitar ao superficitário a exploração econômica do terreno por determinado prazo. Depois ele retorna à propriedade do proprietário ou do fundieiro, que é o nome que o Instituto dá para a hipótese daquele que fica desprovido da exploração econômica da área por determinado momento. É importante aqui o parágrafo único para efeitos da compreensão do próprio conceito do direito de superfície, ou seja, a ideia de superfície é de que não autorizaria obras no subsolo. Mas claro que esse parágrafo único, ele é hoje contemporizado com a própria ideia da exploração econômica do terreno, no sentido de possibilitar, por exemplo, a construção de um estacionamento no subsolo, algum andar para baixo. Isso hoje a doutrina tem compreendido de forma bem clara essa ampliação dessa exploração. O que não pode acontecer é simplesmente, por exemplo, uma exploração de jazida ou uma exploração de recursos de subsolo. Isso não corresponde ao direito de superfície. Então, o direito de superfície é a ideia de construir, plantar, fazer uma transformação naquele imóvel no sentido de explorar economicamente, tá? É importante aqui qual é a importância do direito de superfície enquanto direito real que nós estamos estudando, que é o que está disposto aqui logo nesse artigo 1369. Ele vai constar no RGI. E isso vai conferir ao superficitário uma maior segurança jurídica. Significa que o seu direito de explorar economicamente por prazo determinado está lá no registro de imóvel junto à matrícula do imóvel. Então, vamos supor naquele exemplo que eu dei ali do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro agora quer vender o terreno, ele pode vender para outra pessoa, para outro, sei lá, alguém que esteja interessado naquele terreno? Sim, ele pode vender, ele não fica afastado do direito de dispor do terreno dele, ele pode vender, mas quem comprar vai ter que respeitar o prazo da superfície. Então, vejam, qual é a segurança do superficitário aqui? Que ele tem o direito dele assegurado como um direito real. Qualquer coisa que venha acontecer com o proprietário, se dele vender, ou mesmo do seu falecimento, o seu direito do superficitário se mantém. Assim como, vejam que interessante, o direito do superficitário também é transmitido aos seus herdeiros ou a terceiros, como a gente vai ver. Ele também pode negociar esse direito de superfície. O que aí vocês vão dizer, mas então por que ele não faz uma locação, um arrendamento do terreno? Porque um arrendamento é um direito pessoal. Então a gente já viu, a locação é um direito pessoal. Pode ter efeitos reais? Pode, mas vai ter que ir lá colocar a locação no registro de imóveis, vai ter toda a problemática relacionada à relação pessoal, que é, então, no caso de falecimento das partes, em princípio, a locação não vai subsistir. Então, vai ter toda a limitação própria das relações pessoais. No caso da superfície, nós temos aqui uma relação de direito real. Então, isso vai conferir à parte uma maior
segurança nesse sentido. A superfície, como eu falei, ela pode ser onerosa ou gratuita, ou seja, eu posso ceder gratuitamente o terreno para exploração e depois ficar com o resultado dessa exploração econômica. Vamos supor, isso é muito comum, eu tenho um terreno e, portanto, eu não quero explorá-lo nesse momento, então eu cedo e a pessoa vai explorar num estacionamento. E aí eu cedo por determinado prazo, pode ser um prazo, nesse caso, pode ser até um prazo mais curto, porque não vai implicar um investimento maior do superficitário, tá? Ou vamos supor que seja vai fazer um prédio de estacionamento, aqueles prédios garagem. Então, nesse caso, ele vai, com certeza, o superficitário vai querer um prazo maior de exploração econômica e depois ele, qual é a vantagem para o proprietário? Ele vai receber aquele bem posteriormente. Então, ele vai receber aquele bem, ele vai receber o terreno com o bem em cima. Então, ali agrega valor ao seu terreno. Então, é isso que dispõe lá o artigo 1370. Então, pode ser feito um pagamento, pode ser feito pagamento em partes, por exemplo, ali no Atlético Mineiro, o pagamento é feito anualmente, em função, ou pode ser, por exemplo, em função do lucro, as partes podem estipular uma cota de recebimento do proprietário, ou pode estipular que vai fazer o pagamento ali em uma só vez e depois, então, vai retornar o terreno lá adiante quando se findar o prazo da superfície. Qual é aqui a obrigação do superficitário? Vejam que ele fica aqui quase como um dono do imóvel, já que ele está explorando de forma ampla o terreno economicamente. Então, claro que cabe a ele o quê? Os encargos, os tributos que venham recair sobre o imóvel. A doutrina até defende a possibilidade das partes disporem em sentido contrário, mas a lei já coloca ali bem claramente que, em caso de não disposição na escritura pública, o que vai acontecer, quem é aquele que está usufruindo economicamente do bem, é quem justamente deve fazer o pagamento dos tributos e encargos. O que eu tinha mencionado a respeito da transferência está lá no artigo 1372 do Código Civil. Então, vamos supor que o superficitário venha a falecer. Os seus herdeiros podem continuar explorando economicamente até o fim, até o prazo determinado da superfície. Vamos supor que o superficitário também esteja explorando economicamente e por uma série de razões ele não quer continuar ou não pode continuar, ficou doente ou apareceu uma proposta muito interessante para continuar a exploração econômica por uma outra pessoa. Ele pode dispor, vejam, e o proprietário nada pode fazer, tá? Então, esse superficitário pode arrendar e pode, inclusive, passar a superfície para um terceiro. Então, ele vai negociar esse direito que ele tem. Em caso de qualquer um dessas partes quiser, eventualmente, alienar ou o direito de superfície ou a própria propriedade, como eu coloquei, as partes que estão dentro do contrato de superfície vão ter direito de preferência na aquisição desse direito real, ou de propriedade, ou da própria superfície. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no caso de o proprietário do imóvel, que tem lá uma restrição de superfície, então, que era o caso, por exemplo, do Atlético Mineiro que eu falei, do clube. Então, ele cedeu lá para a empresa Multiplan, mas ele quer vender o terreno. Ele está negociando com a própria Multiplan para ela comprar o terreno. Pode comprar antes ou pode comprar depois de acabar esse contrato de superfície. Então, ela vai ter a preferência para fazer a compra do terreno. Assim como se ela quisesse ceder a exploração econômica para o terceiro, também o proprietário teria um direito de preferência. Eu coloquei aqui como sinônimo apenas para o jurisdiquês de vocês, preempção e prelação são sinônimos de direito de preferência.
como que se extingue a superfície? Então, como nós temos a extinção do direito de superfície? Pelo advento do termo, claro, por quê? Porque é um instituto com prazo determinado. Ela vem, inclusive, afastar a enfiteuse, que é um instituto antigo do direito civil, que não tem mais lugar nos direitos reais. Ali no material de vocês, no AVA, depois eu vou mostrar, já mostro para vocês, tem um capítulo de enfiteuse, quem quiser estudar, não está no nosso programa desse semestre, mas tem material para estudar direito de enfiteuse que não está mais previsto no Código Civil de 2002. Também é previsto o desvio de finalidade. Por exemplo, foi feita a superfície para exploração econômica de uma plantação de determinada cultura e o superficitário está usando para, por exemplo, está usando lá para a exploração de pecuária. Ou foi feito para a exploração de fazer um shopping e ele está fazendo estacionamento. Então, vejam que é um desvio de finalidade do que foi efetivamente contratado. E aí nós temos também a hipótese de desapropriação. Isso é óbvio, qualquer direito real, pessoal, pode ser perdido pelo titular em razão de que o poder público resolva desapropriar aquela área a fim do interesse público relevante. Então, esse Instituto da Desapropriação é um instituto próprio de direito administrativo, que vocês vão estudar lá em direito administrativo, as hipóteses, como é que a administração age, pagamento de indenização, etc. Mas o que interessa aqui do direito civil? É que, havendo a desapropriação no curso de uma superfície, então vamos supor que o superficitário está lá explorando economicamente aquele bem, ele tinha o direito de explorar economicamente durante 20 anos, ele está explorando ali, vamos supor, há 10 anos, e o poder público resolve que aquele terreno vai ser destinado à construção de uma estrada, vamos supor, tá? Então, vai haver a apropriação, que é a desapropriação, né? A apropriação pela administração pública daquela área, com pagamento de indenização. Aí, o que o Código Civil vai regulamentar? Que vai haver uma indenização tanto para o superficitário quanto para o proprietário. Então, vai haver uma proporção, claro, que vai ser aferida em juízo, de quanto cada um vai receber em razão dessa desapropriação, tá? E, em regra, extinto o direito de superfície, como eu falei, em regra, extinto o direito de superfície, a propriedade se retorna de forma plena ao proprietário, ao fundieiro. Por isso que a gente chama de propriedade resolúvel, ou seja, sujeita a uma condição resolúvel, que é aquela em que, uma vez acontecendo, que no caso aqui nem é condição, é termo resolúvel, né, pessoal? Porque uma vez acontecendo o termo, chegou a data, extingue-se aquela relação jurídica e a propriedade passa a ser plena do proprietário, do fundieiro, aqui o nome que se dá nessa relação jurídica que eu falei. Então, nós temos aqui, a ideia do proprietário e, de outro lado, o superficitário. Aqui nós temos no nosso material um exemplo. Então, eu coloquei aqui esse livro de superfície desse autor aqui, se vocês tiverem interesse, eu achei na internet agora. E aqui no nosso material, pessoal, nós temos um infográfico sobre a importância do direito de superfície. Aqui nós temos um caso concreto em que houve a estipulação de superfície em favor de um contratante, aqui no caso o Carlos, tá? E aí o Carlos, então, recebe essa superfície, esse direito de superfície, de explorar economicamente aquela terra, ele vem a falecer, e o filho dele, Carlinhos, então, assume os negócios da família, dando seguimento ao cultivo, expandindo a produção na mesma terra.
Então, qual é a importância do direito de superfície, no caso, em relação a um arrendamento, por exemplo? É que, nesse caso concreto, a superfície vai se transmitir aos herdeiros na forma do Código Civil e do Estatuto da Cidade, que prevê o Instituto. Então, ao final do prazo de superfície, aí aqui tem o Carlinhos pretende fazer uma oferta ao CIR para comprar a área que trabalha, e assim se tornar pleno proprietário. Então, vejam que é uma questão importante sobre o direito de superfície. Além disso, tem aqui no nosso material também um outro infográfico sobre a diferença entre o direito de superfície e a locação. Então, dentre elas que a gente pode destacar? Que o direito de superfície, como eu coloquei, é um direito real, então vai constar na matrícula do imóvel, no registro de imóveis, isso é um fator super importante, porque vai conferir ao superficitário uma tranquilidade que como o princípio da aderência, então, enquanto não vencido o prazo, ele pode ficar tranquilo do seu direito de exploração econômica. Já a locação, a gente viu que não é bem assim, é natureza pessoal. Se o proprietário vendeu o imóvel, o novo proprietário não é obrigado a cumprir o prazo de locação. Existem prazos mais curtos da locação, não pode ser feita também, assim como a superfície, por prazo indeterminado, mas normalmente são prazos mais curtos, ela é necessariamente onerosa para o locador e locatário, diferente da superfície. E aqui a locação pode se dar por instrumento particular, um contrato, por exemplo, feito pelas partes. Já a servidão, em razão de versar sobre imóvel, ela tem que ser sempre por instrumento público, tá? A outro ponto importante é que diz respeito à transferência. Então, por exemplo, se alguém loca um determinado terreno e quer sublocar, ele deve comunicar ao proprietário. Já na superfície, ele tem o direito de transferir esse direito de superfície, independentemente da vontade do proprietário. Tem aqui, pessoal, um artigozinho bem simples daquele site âmbito jurídico, que é quase que um capítulo de um livro mesmo, para vocês compreenderem o Instituto da Superfície. Então, já está aqui falando um pouquinho do histórico, lá do direito romano, então, conceito, bem explicado aqui, com referência a vários autores que constam em livros de cursos de direitos reais. A títulos, apenas para demonstrar aqui para vocês, como eu falei, então nós temos aqui o direito de superfície, no capítulo de direitos reais de gozo e fruição. Na aula que vem a gente vai falar de usufruto, uso, habitação, laje, compromisso de venda, e depois a gente vai falar de direitos reais em garantia. Então, aqui eu tenho alguns conteúdos extras, se vocês depois do curso ou durante o curso quiserem avançar em algum tema que cause interesse. Então, aqui tem a enfiteuse que eu falei mais cedo, que é um instituto que não existe mais, tá, no ordenamento jurídico, mas tem aqui algum material complementar, caso seja do interesse. Então, aqui nós iremos agora abordar o Instituto da Servidão. Servidão, talvez, dentre esses que nós estamos estudando, direitos reais sobre coisa alheia, talvez seja o de maior utilidade ao longo dos anos. O que é a servidão? Tá? Eu vou fazer um exemplo para que fique bem claro e depois eu vou mostrar que existem outros tipos de servidão. Mas a servidão mais utilizada na nossa sociedade é a servidão de passagem. Então, em que um prédio, quando o código fala prédio, já falei para vocês, ele não está falando em prédio de edifício, ele está falando de terreno. Então, um prédio, um imóvel, tá? Solo, proporciona utilidade, comodidade a outro imóvel, que pode ser uma passagem por dentro do seu terreno, como está aqui descrito nessa imagem. Então, a gente tem aqui, ó, uma servidão
de passagem em que o vizinho está utilizando o terreno de outro alheio, por isso que instituto é um direito real sobre coisa alheia, então está utilizando o terreno do vizinho para passar. Então, essa é a ideia da servidão. Ela vai se inserir como um direito real. Então, se ela é um direito real, ela precisa constar onde? No registro de imóveis. No registro de imóveis do prédio serviente. Então, eu tenho aqui a hipótese na servidão de 2 prédios, 2 terrenos, tá? Então, vamos supor nesse exemplo que eu falei da passagem, tá? Então, vamos supor aqui que esse é o prédio serviente, porque ele vai servir ao proprietário do prédio dominante. Então, esse prédio domina algo em relação a esse. Esse aqui, por outro lado, serve de alguma maneira os proprietários do dominante, da maneira que nós vamos ver já já. Então, a servidão de passagem é uma delas. Então, aqui nós temos a hipótese, vamos supor, em que haja um caminho para encurtar aqui a vida e facilitar a vida dessas pessoas que moram aqui ou que são proprietários do prédio dominante. Assim como esse prédio dominante aqui pode ter um outro terreno aqui do lado, ó. Ai, ficou assim, que é um prédio dominante 2, que também vai fazer uso dessa servidão aqui. Então, vejam que ela vai se estabelecer em favor de um ou mais prédios dominantes, restringindo o direito desse sujeito aqui no sentido do gozo pleno da sua propriedade. Por quê? Porque ele vai ceder aqui alguma fruição, alguma utilidade em favor das pessoas que estão no prédio dominante. Então, há uma relação entre prédios, prédio dominante e prédio serviente. Então, eles precisam ser de titulares diferentes, claro, porque se tudo isso, vamos supor que seja do mesmo proprietário, tá? E ele vai fazer a passagem, isso não é uma servidão, porque tudo é dele. Se ele vai fazer caminhos ou não vai fazer caminhos na sua propriedade, isso diz respeito ao uso da propriedade dele propriamente dito. Então, essa é uma distinção super importante em relação aos direitos de vizinhança que nós estudamos na aula passada. O direito de vizinhança, quanto à passagem forçada, referentemente à comparação da servidão de passagem com a passagem forçada, é que na passagem forçada não há voluntariedade, não há opção, não há comodidade. Na servidão de passagem, o que é proporcionado ao outro é uma comodidade, uma utilidade. No direito de passagem forçada, existe uma obrigatoriedade cunhada no direito de vizinhança. Então, numa primeira natureza jurídica do Instituto, é um direito de vizinhança. Alguns autores utilizam a expressão, para tanto, de servidão legal, porque é algo determinado pela lei. Embora essa expressão não seja uma expressão muito, digamos, os autores não gostam muito dessa expressão, não seja uma expressão que é muito querida pelos autores de direito civil, porque ela pode confundir com a ideia da servidão, porque a servidão ela é voluntária, é algo acordado pelas partes, embora nós vamos ver, exista a possibilidade da servidão ser adquirida por uso capião, tá? Já vou falar um pouquinho sobre isso. Em geral, a servidão ela se dá mediante um acordo entre os proprietários de prédios distintos, em que um dos proprietários vai anuir ter uma restrição no seu gozo. Por isso que ela é um direito real sobre coisa alheia. Quem tem o direito real? Quem tem o direito real é o titular
de propriedade do prédio dominante ou dos prédios dominantes, tá? Quais são as formas de servidão? Então, aqui eu falei da servidão de passagem ou servidão de trânsito, que são sinônimos. Existe a possibilidade de servidão de água, por exemplo, de aqueduto, para facilitar, novamente, facilitar o acesso à água. Se não tem o acesso à água, nós vamos lá para o capítulo de direito de vizinhança. E aí nós vamos estudar não a servidão de aqueduto, mas sim o direito de passagem de aqueduto cunhado no direito de vizinhança. Então, essa é uma... Sempre, pessoal, pensar se é uma utilidade, comodidade ou se não há alternativa para que o proprietário tenha acesso à água, tenha acesso à via pública, tenha acesso a esse tipo de utilidade. Por quê? Porque um imóvel não pode ser encravado, um imóvel não pode não ter acesso à água. Então, aqui nós temos essa distinção entre servidão e direito de vizinhança. Existem outras servidões, claro que aí não tem uma correspondência lá no direito de vizinhança, como a servidão de iluminação, por exemplo, os donos dos prédios acordam que um dos prédios não vai construir de forma a impedir a iluminação ou a ventilação do dono do prédio dominante. Então, impedindo aqui construções que possam acarretar, isso tudo vai ficar de forma bastante detalhada, prejudicar a luz ou o ar ao prédio dominante. Não são servidões muito comuns, mas é possível que exista uma previsão entre as partes nesse sentido. Também é possível a previsão de servidão de pastagem. Então, comum, por exemplo, para que um dos proprietários do prédio serviente suporte que o gado do prédio dominante possa se alimentar do pasto que consta lá na sua propriedade. Também não é algo muito comum, né? Mas é possível que se estabeleça uma servidão nesse sentido. E, por fim, a servidão de não construir a certa altura, por exemplo, tá? Que não se construa, que o prédio servente não possa, o proprietário, construir, por exemplo, a mais de 4 andares, em nenhuma hipótese. Então, isso vai ser uma servidão. Mas lembrando, elas precisam estar no registro de imóveis. Se elas não estão no registro de imóveis, não tem servidão. Se eu olho, por exemplo, 2 casas, uma do lado da outra, tá? O proprietário da casa B, vamos supor, bem faceiro, porque tem uma casa do lado e ele então tem ali um bate-sol o dia inteiro no seu pátio, nas janelas, enfim, no seu imóvel. Um belo dia, a casa A vende o terreno e uma construtora compra e quer construir um prédio. O vizinho não pode fazer nada. Nada, nada, nada. Por quê? Porque, mas nunca construiu, mas não tinha uma servidão registrada no RGI nesse sentido. Então, as pessoas podem, dentro, claro, obedecendo o gabarito municipal, construir em respeito às regras da prefeitura, construir nos seus terrenos. Então, mas é possível que exista alguma limitação formalizada num instrumento que foi levada ao registro público. Essa é a servidão. Baseada nos tipos de servidão que nós estudamos, a doutrina classifica essas servidões como contínuas e descontínuas, já vou explicar, positivas ou negativas, e aparentes ou não aparentes. O que seriam as servidões contínuas? Aquelas em que independe da ação humana. Então, são as servidões que elas sempre estão acontecendo e não depende de nenhum agir humano, que é o caso de aqueduto, iluminação, ventilação. Então, por exemplo, a servidão de ventilação, que vai permitir a corrente de ar, ela vai sempre permitir, ela vai ser sempre contínua. Já a descontínua, pessoal, ela vai estar condicionada a um ato humano. Por exemplo, a servidão de trânsito, a servidão de retirada de água. Então,
em razão disso, alguém vai passar, alguém vai entrar no imóvel, alguém vai lá retirar a água, o gado vai lá, vai pastar, então a servidão de pastagem também, ela pode ser positiva ou negativa. Negativa relacionada a um dever de se abster, por exemplo, não edificar, tá? E a positiva, algo de agir, por exemplo, permitir o trânsito, permitir a retirada de água. Dessas servidões, talvez a classificação importante aqui é se ela é aparente ou se ela não é aparente. Nós já vamos ver por quê. Aparente é uma servidão que eu veja e consigo visualizar, como o exemplo que eu dei aqui. Aqui eu consigo enxergar que tem uma servidão de passagem, tem um caminho aqui, né? Que está sendo usado. Já se existe uma servidão, por exemplo, de não edificar, eu só vou ter conhecimento dessa servidão caso eu vá olhar o registro de imóveis, porque olhando assim, eu não tenho como identificar se existe ou não existe essa servidão. Então, é uma servidão não aparente. Como que essa servidão, então, ela vai se constituir sempre no registro de imóveis, como eu coloquei. Mas, além da possibilidade das partes acordarem essa servidão e ela constar no registro de imóveis, quer seja por declaração expressa dos proprietários num contrato, num negócio jurídico, quer seja por testamento, é possível por testamento, sim. Vamos supor que o sujeito tenha lá a propriedade de um terreno amplo e no testamento ele disponha que o terreno vai ser dividido em três e ele vai dar o terreno, vai conceder direitos para A, B e C, e já instituindo uma servidão no sentido de que há suporte à passagem de B e C pelo terreno. Então, ele fez isso por testamento, tá? E esse testamento depois vai ser levado ao registro de imóveis para surtir efeitos. Então, ele sempre vai constar no RGI. Mas existe uma questão interessante, pessoal, que é a prevista lá no artigo 1379, que é a hipótese da uso capião de servidão aparente. Nesse sentido, a mais comum é a servidão de passagem. Então, é o caso em que alguém faz uso daquela servidão por um determinado prazo legal, que nós vamos verificar aqui, 10 ou 15 anos, ou 20, na verdade, como está no código, tá? Faz uso daquela servidão e adquire o direito real de servidão, ele não vai adquirir a propriedade. Então, vamos supor aqui, no exemplo que eu dei, então, vamos supor aqui no exemplo que eu dei, não está dos melhores, né? Mas aqui, esse sujeitinho aqui, ele passa no terreno do prédio servente, tá? Ele passa no terreno do prédio servente, deixa eu botar aqui em azul, tá? Então, ele passa aqui no terreno do prédio servente já há bastante tempo. Então, todos os dias lá ele vai e passa por aqui. Ele tinha saída para estrada, ele poderia pegar a estrada por outro caminho aqui, que ele ia gastar mais combustível, mais tempo, e ele se acostumou a passar aqui pelo prédio do vizinho. Se acostumou, fez lá um caminho para ele passar, tá? Então, tornou aparente aquela passagem, tá? E ele usa dessa passagem. Um belo dia, esse sujeito aqui, que eles não tinham nada por escrito, tá? No sentido de tolerar a passagem, esse sujeito aqui, proprietário do prédio servente, diz assim: não quero mais. Vou fechar a porteira aqui. Deu, não quero mais que tu passes na minha propriedade. Pode passar lá pelo outro lado. Esse aqui, então, vai ser surpreendido pela essa nova atitude do dono do prédio servente. Às vezes é comum quando há troca de proprietário, né, gente? Então, por exemplo, o dono do prédio servente era amigo desse vizinho aqui, deixava passar, aí vendeu a propriedade e o novo proprietário não quer saber de ninguém passando no seu terreno. Então, vai lá e fecha a porteira. Esse aqui vai dizer o seguinte: eu já passo aqui há muito tempo. Há muito tempo que eu passo aqui. Faz 40 anos que eu passo aqui. Meu pai já passava aqui.
Então, eu quero que seja reconhecido o meu direito da uso capião de servidão de passagem. Então, é possível, pessoal, vejam só, alguém usa o capi, um direito real sobre coisa alheia. Ele não vai usar o capi a propriedade. Não é, ele não está usucapindo toda aquela área ali que eu mostrei para vocês. Não é isso aqui que vai transferir para a propriedade que passa a ser propriedade de D. Não. Essa continua sendo a propriedade do dono do prédio servente, mas ele tem que tolerar a passagem do dono do prédio dominante. E é o que dispõe o artigo 1379, a hipótese da uso capião, no prazo de 10 anos, se houver justo título e boa-fé, e no prazo, o parágrafo único diz no prazo de 20 anos, tá? Se não houver justo título e boa-fé. Aí eu botei aqui para vocês que ficou um pouquinho. Aqui ele faz referência nos termos do artigo 1242, que é o da boa-fé objetiva, desculpe, da boa-fé subjetiva. O sujeito está de boa-fé e tem a uso capião da propriedade. No parágrafo único, talvez andou mal aqui o código ao fazer referência aos 20 anos. Por quê? Porque a uso capião extraordinária do artigo 1238, que nós estudamos, tem um prazo de 15 anos. Então, ficou um prazo maior para uso capia servidão, no sentido da uso capião sem justo título e sem boa-fé, no prazo de 20 anos, do que a própria propriedade da coisa, do que uma propriedade da coisa que tem o prazo de 15 anos. Então, os autores apontam essa incongruência muito grande, essa falta de paralelismo do código nesse sentido. Pergunta aqui no chat? Não. Vamos. Aqueles becos, boa, Henrique, que ainda tem em alguns bairros de Porto Alegre, entre prédios e duas ruas. Caso algum prédio coloque grade para dificultar a passagem, qualquer um passe por lá muito tempo pode solicitar a uso capião. Exatamente, pode solicitar uso capião nessa área. Exatamente, essa é a hipótese da servidão de passagem, exatamente. Tá? Aí, o que que acontece? É que muitas vezes essas hipóteses, né, Henrique, elas não constam no RGI. As pessoas acabam não fazendo o requerimento da uso capião. Aí, na prática, o que que acontece? O sujeito vai lá, fecha o beco ou fecha a passagem lá, e se o outro não reclamar, ele vai acabar perdendo essa posse para levar o uso capião. Então, ele que não utiliza a servidão durante 10 anos, ele não pode mais reclamar, a gente já vai ver, ou se ela perder utilidade, ele não vai poder mais reclamar. Então, é importante, sim, ser atento a esse direito. A pessoa que passa durante muito tempo tem direito ao usucapi nesse sentido, que é também o que dispõe a súmula, aqui vejam só, a súmula do STF nesse sentido. Deixa eu fechar aqui o chat. Pronto. Que é a súmula 415, uma súmula antiga do STF, que vai dizer que a servidão de trânsito ela é possível de ser usucapida, tá? Porque muitas das servidões de trânsito ela podem ser aparentes ou não, tá? A servidão de trânsito que não for aparente, o que seria uma servidão de trânsito não aparente? Vamos supor que o sujeito passe lá na propriedade rural, no meio do campo, sempre passa lá no meio do campo. Essa não é uma servidão aparente, porque ele passa no meio do campo, não há um caminho, ninguém vê, não tem uma aparência. Já a servidão de trânsito aparente é aquela que tem um caminho constituído, tá? Então, que é o exemplo que eu botei, esse exemplo do bequinho que o Henrique falou, aqui uma escadaria, ou aqui, ó, pessoal, no exemplo que eu dei aqui, então, isso aqui é uma servidão aparente de trânsito, tá? Mas se o sujeito passa no meio do campo, isso não é uma servidão de trânsito aparente, tá? Aí pode estar constituída no RGI ou não. Tem que ter um caminho visível, tá? As servidões não aparentes, elas não autorizam o uso capião. Então, por exemplo, que eu falei, a servidão não aparente não autoriza o uso capião. Então, por exemplo, ele nunca edificou aqui mais de 4 andares, sempre foi uma casinha de 2 ou, sei lá, 3 andares, tem um terraço.
Ah, então eu vou querer uso capião dessa servidão de não construir. Não, não pode, porque não é uma servidão aparente. A servidão de ventilação, a servidão de iluminação, não é servidão aparente, não tem uso capião. Só tem uso capião se a servidão for uma servidão aparente, tá? Então, normalmente, esses casos nunca vão ser de uso capião. Essa posse da servidão, muitos doutrinadores, isso lá no direito romano, falava em quase posse, tá? Então, dizia que a posse da servidão seria uma quase posse para distinguir a posse lá, a de uso capione da propriedade. Mas essa é uma distinção também não muito utilizada. Eu estou colocando aqui como referência para vocês, caso vocês venham em algum material, vocês sabem, falou em quase posse, está falando da posse para servidão. Mas não é um termo muito utilizado, mas está aqui referendado no material de vocês, tá? Como que se constitui uma servidão? Normalmente, em razão da vontade das partes, em estabelecer uma serventia. Então, as partes querem estabelecer uma serventia. E aí, nesse sentido, ela nasce quando ela consta, ela é registrada lá no registro de imóveis. Ela pode ter uma duração específica, mas normalmente ela se dá por prazo indeterminado, que é o caso das servidões essa de passagem. Então, ela se dá de forma perpétua. Então, mas é importante, claro, isso eu já falei, que sejam proprietários distintos. Eu não posso estabelecer uma servidão na minha própria propriedade. Mas é costume, como eu falei, que o sujeito que tenha uma propriedade maior, ele vai fazer um desmembramento dessa propriedade e já nesse caso, quando ele aliena esses terrenos, ele já faça ali mesmo no título de cada um deles uma servidão em favor de um prédio ou de mais de um prédio. Ou vamos supor que esse terreno aqui seja praia, ó, pessoal. E ele então tem um terreno comprido lá e ele possa estabelecer que esse aqui vai ter uma servidão de não construir até 3 andares. Esse aqui até 4, e aí esse aqui, então, vai ser o prédio dominante também de todos, esse dominante desse, né? Mas para que eles possam todos construírem a determinada altura e nunca perder lá o pôr do sol, nascer do sol no mar, sei lá, o que interessa, e vai haver talvez uma maior valorização econômica desses dois terrenos aqui que estariam em tese mais afastados do mar. É possível estabelecer servidão nesse sentido? Também é possível, sim. Em a servidão demandando obras necessárias de conservação, por exemplo, lá o caminho que eu coloquei, né? Então, vamos verificar. Esse aqui, por exemplo, tem que manter a escada limpa, arrumada. Esse aqui tem que fazer aqui, né? Não deixar crescer grama, talvez uma brita aqui. Então, estabelecer obras necessárias à utilização da servidão. Quem é que vai fazer as obras? Quem usa a servidão, que são justamente os proprietários dos prédios dominantes, embora eles possam estabelecer no sentido contrário, que as obras serão realizadas pelo titular do prédio servente. E nesse caso, prevê o artigo 1382 que ele pode abandonar a propriedade, vejam só, abandonar a propriedade em favor dos titulares do prédio dominante, do proprietário do prédio dominante. Então, por exemplo, aí está me dando tanto trabalho arrumar aquele caminho que eu vou simplesmente abrir mão da propriedade naquele caminho, a propriedade plena, e o titular se torna titular de todo aquele caminho que vai ser feito na minha propriedade, porque ele que vai ter que arrumar, eu não tenho, estou cansado nesse sentido de fazer essa obra. Então, ele pode, no caso, abandonar, renunciar a essa hipótese, então ele vai renunciar à sua propriedade daquela área em favor do prédio dominante. Então, há um abandono específico para o titular do prédio dominante.
Depois a gente tem a regulamentação do exercício das servidões, né, pessoal? Então, obviamente, tá? Quando ela é estipulada para determinado fim, ela não pode ampliar para outro. Então, vamos supor que ela tenha sido estipulada para passagem de pedestre. Não pode o dono do prédio dominante querer passar de carro ali, passar de carreta, tá? Se ela foi estipulada a de maior, já se ela foi estipulada para carreta, ela vai também incluir a de menor ônus, tá? Então, se foi previsto uma maior, ela não pode mudar. Dúvida não. Um barulhinho aí, só uma interferência, tá ok. Mas o parágrafo 3º, vejam só, prevê uma exceção a essa regra. Uma exceção à regra em consonância com a função social da propriedade. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, se a necessidade da cultura, vejam só, cultura, produção econômica, da indústria, impuser a servidão maior, largueza, o dono do prédio servente é obrigado a sofrê-la. Então, vamos supor que, pessoal, fosse estipulada durante anos aqui, foi estipulada aqui, eu tenho 2 propriedades rurais, tá? E foi estipulada aqui uma servidão de passagem de carroça, tá? Com a produção que antigamente se colhia e se levava nessas carroças. Hoje em dia, é necessário que faça essa passagem, ou vamos supor, era passagem apenas de cavalo, vamos supor, mas hoje é necessário que passe colheitadeira na propriedade. Então, é possível que esse dono do prédio servente tenha que suportar a passagem da colheitadeira, que é uma necessidade da cultura. Ou ele tem que suportar a passagem de uma carreta que vai fazer o escoamento da produção, porque antigamente se fazia de carroça e hoje se faz de carreta. Então, é possível que seja adequada quando houver uma necessidade econômica. Mas, em regra, a regra é essa aqui, tá? A regra, então, é que não haja... A regra é essa aqui. A regra é essa aqui. Que ela foi, claro, eu não posso ampliar. Se eu estipulei X, não pode ser ampliado por proporção maior, que vai, evidentemente, desconfigurar o que o servente iria tolerar, para ficar mais fácil, né, gente, no seu imóvel. Outro ponto... Professora, esse caso que a senhora falou é bem visível, bem nítido em zona rural, principalmente em caso, já vi vários casos assim, onde foi feito uma ponte, né, em propriedade alheia, simplesmente para atravessar o maquinário, né? E com a vinda de novas tecnologias, maquinários mais pesados, essas pontes, elas não suportam, não compactam o tamanho, né? E aí já vi demandas judiciais assim de quem que era o responsável pela manutenção dessas pontes, né? Ah, bem interessante, olha só, bem interessante esse teu exemplo, hein? Então, em princípio, vai ser de quem utiliza. Agora, pode ser que também o proprietário utilize a ponte. E aí, eles podem ser compelidos a dividir as despesas, né? Se o proprietário... No caso, que eu fiquei sabendo, assim, o proprietário, aquele caso específico, o proprietário foi colocado à disposição, ele foi submetido a honrar com uma participação de tantos por cento que ele pensava que seria necessário. E aí o outro que fazia a utilização da servidão entrou com as despesas suficientes para manutenção da ponte de peso que ele precisava, né? Então, no fundo, só o proprietário é que perdeu um pouco de espaço, assim, ó, e foi ampliado.
Tá Mas, bem no fim, a função social da travessia foi cumprido. suprida. Tá bem legal, Alcides, bem bacana o exemplo. Aí eu adoro que vocês tragam exemplos. Muito bom. Continuando aqui, pessoal. Então, no artigo 1386, ele tem... Quando a gente lê o artigo 1386, ele está aqui já para vocês fazê-lo, a gente se depara com uma redação um pouquinho difícil de compreender. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das proporções do prédio dominante, continua a gravar cada uma dos prédios serventes, salvo se por natureza ou destino só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. É uma redação bem chatinha, mas é tão fácil, vejam só. Se eu tenho uma servidão, significa que a servidão não se divide, claro. Vamos supor que exista aqui A é o prédio servente, B é o prédio dominante, que tem uma servidão aqui de passagem, tá? Vamos supor que essa propriedade A seja dividida, tá? Então, vamos supor que a propriedade A, deixa eu mudar aqui a cor, ela seja dividida assim. Então, ela vai ser, aqui vai ser dividida em C e em D. E aí, o que a lei está dizendo aqui? Nesse caso, vai continuar gravando cada uma dos prédios servientes. Então, essa servidão aqui vai continuar no prédio D, proporcional, e no prédio C, proporcional. Agora, vamos supor que, em vez de dividir assim a propriedade A, ela tenha sido dividida dessa outra forma. Ela tenha sido dividida assim, tá? Aí aqui ficou F, o terreno F, e aqui o terreno G. Nesse caso aqui, quem vai suportar a servidão vai ser apenas o terreno F. Por quê? Porque não se aplica a parte que ficou com o terreno G. Assim como em relação ao prédio dominante. Se eu divido assim, vejam só, a utilidade da servidão se dá tanto para 1 quanto para 2. Opa! Mas se eu divido a propriedade B dessa forma aqui, a servidão só vai atender essa porção de terra aqui, porque esse aqui não consegue alçar a servidão de passagem, a não ser que tenha outra servidão aqui em seu favor. Então, é isso que diz o artigo 1386, numa redação não muito fácil, mas que a gente facilmente consegue entender e aplicar o que ele quer dizer, tá? Aí tem uma questão super interessante, pessoal, que diz respeito, eu já falei várias vezes aqui, a nossa disciplina tem raiz lá no direito romano, e em razão disso, nós temos a nomenclatura de termos, por exemplo, o próprio termo servidão, eu falei da quase posse, e aqui também ações, que são ações nominadas lá no direito romano. Então, essas ações têm uma tradição de terem sido estipuladas lá durante a prevalência do direito romano e, portanto, elas continuaram nessas raízes ao longo do século, também com essa nomenclatura. Não que atualmente a gente seja obrigada a utilizar desse direito de ação nominal. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vocês vão estudar isso, até é mais da questão relacionada ao processo civil, mas nominar a ação não é necessário para que o seu objetivo seja alcançado. Por exemplo, eu posso simplesmente dizer, eu vou entrar com ação civil, não preciso dizer ação confessória. Ai, me engasguei. Mas por uma tradição romana, são ações que têm ali a sua designação nos livros jurídicos. E no caso do reconhecimento da servidão, o nome dessa ação é ação confessória. Então, se vocês virem aí, na jurisprudência, vocês vão ver,
tá? A nomenclatura desse tipo de ação, que é a ação confessória. Quando alguém quer que seja reconhecido um direito de servidão que não está bem claro, em razão do negócio jurídico travado, ou mesmo em razão da uso capião, se ela venceu, se não venceu, enfim. Sempre que alguém queira o reconhecimento dessa servidão, pode propor uma ação confessória. Vocês podem ver essa nomenclatura, que também vai ser a mesma nomenclatura para ações de usufruto, uso e habitação. Então, o nome dessa ação de direito real sobre coisa alheia seria ação confessória. É também possível fazer menção à ação de uso capião de servidão, também quando se referir ao uso capião. É possível uma ação, como eu digo, de obrigação de fazer ou não fazer, que é mais ampla, ó, não construir, por exemplo, em razão de uma servidão. Então, existe esse espectro de ações que as partes podem ingressar com pleitos referente à disciplina que nós acabamos de ver. Eu faço questão de colocar, não é aqui, não diz respeito especificamente com a nossa disciplina, que é de direito material, mas é importante porque, em razão de que essa nomenclatura é uma nomenclatura bem típica das ações de servidão. Então, é possível que vocês vejam na jurisprudência, nas decisões dos tribunais, a referência a elas. Então, a mais comum aqui são essas ações possessórias e ações confessórias. Como que se daria essa hipótese? Então, vamos supor lá que eu tenha, novamente, a hipótese aqui de 2 prédios, e esse aqui comece a passar aqui no prédio A. Então, o A vai ser o prédio serviente e o B vai ser o prédio dominante. Mas eles não tinham uma servidão, eles não fizeram servidão. Mas simplesmente o B resolveu ficar passando no terreno do A. O que isso vai configurar dentro dos direitos reais que nós estudamos até aqui? Isso vai configurar uma turbação de B na posse de A. Então, A aqui não quer que B fique passando na sua propriedade. E ele ingressa, então, com ação de manutenção de posse. Então, são ações possessórias em que é possível que um dos proprietários age em nome do outro. Também é possível, vamos supor, que B entre com ação possessória da posse da servidão, também. Mas aqui, o mais comum, ele vai entrar com ação confessória, se A, por exemplo, resolver impedir B de passar e ele achar que ele tem o direito de servidão, por exemplo, um documento que ele reconhecia esse direito de servidão, ou ainda ele achar que ele já usucapiou essa servidão. Então, é comum na jurisprudência a referência a essas nomenclaturas. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês o nome especificamente como elas são colocadas. Dúvida, gente? Não? E como se dá a extinção das servidões? Então, a extinção das servidões, elas têm que ocorrer da mesma forma com a extinção dos direitos reais. Elas têm que ocorrer quando? Quando elas são canceladas no RGI. Então, é possível que as partes tratem do cancelamento da servidão. Olha, eu não quero mais que tu passe aqui, eu sei que existia uma servidão de passagem durante muito tempo, mas eu tenho interesse de fazer o resgate dessa servidão, não quero mais, tá? Até posso, eles podem, inclusive, estipular um determinado pagamento de um determinado valor por esse resgate da servidão. E as partes, então, acertarem, fazerem uma declaração nesse sentido e ela ser levada lá ao RGI. Evidentemente que se o imóvel estiver uma hipoteca, ou seja, ele está em garantia de um credor que pode eventualmente se tornar proprietário daquele bem pelo não pagamento da dívida, como nós vamos estudar nas próximas aulas, precisa da anuência do credor hipotecário, porque ele pode se tornar proprietário e, se cancelar a servidão, isso poderá representar
para o prédio dominante uma desvalorização econômica. Ele tinha uma passagem, vamos supor, que facilitava o acesso à via pública mais rápido, ou o acesso a uma via importante, ou acesso ao shopping, e isso deixa de acontecer. Isso pode representar uma perda econômica do bem, por isso que o credor hipotecário vai ser comunicado. Pode haver uma renúncia simplesmente do imóvel dominante. Ah, tá bom, não quero mais, e aí vai ser levado a registro, como eu falei. Pode acontecer a perda da utilidade ou comodidade da servidão, vamos supor que seja uma servidão para passagem de canos, que seriam mais, enfim, facilitariam o dono do prédio dominante. E aí depois tem uma obra pública, ou é feita uma estrada direto lá na sua propriedade, enfim, algo que vai representar a falta de utilidade ou comodidade da servidão, tá? E ainda pelo resgate, como eu já falei, então uma resilição bilateral, que nada mais é do que o distrato, o contrato, um negócio jurídico para desfazer um negócio jurídico anterior, tá? Então isso está disposto ali no 1388 do Código Civil. Ainda, pessoal, pode ser extinta a servidão se o dono do prédio for a mesma pessoa. Então, havia aqui, nós tínhamos a hipótese dos prédios, A e B, e depois o A se torna dono de tudo, né? Então, como nessa hipótese ele é proprietário, não tem mais servidão. Não tem como ter servidão na sua própria coisa, já é dele, então não vai servir a ele nesse sentido, tá? E aí aqui talvez o mais interessante seja essa hipótese aqui sétima, que acontece quando há o não uso da servidão pelo prazo de 10 anos. Então, a gente pode ver uma prescrição extintiva do direito de servidão. Quando ela passa a não ser utilizada pelo prazo de 10 anos, vamos supor, ninguém mais passa naquele caminho, e aí, então, o proprietário do prédio serviente pode requerer que seja levantada aquela servidão, ou seja, ela seja resgatada, ela seja cancelada lá no registro de imóveis. Dúvida, gente? Não? Tem uma aqui. Tudo certo, ótimo. Aí, então, pessoal, nesse sentido, quero mostrar aqui para vocês, tá? Importante a tarefa que vocês têm para o G2. Então, o que é a tarefa que vocês têm para o G2? É fazer um comentário desse acórdão do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça. Então, aqui está a ementa. Lembram que a ementa é aquele resumozinho que aparece na decisão judicial. E aqui está o número do acórdão da ministra Nancy Andrighi, da relatoria dela, tá? Eu já fiz referência na outra aula, agora vocês têm condição melhor de compreender sobre o que trata a tarefa. Eu quero que vocês façam a diferença entre passagem forçada e servidão de passagem. Para tanto, eu quero que vocês façam um relatório do caso abaixo e respondam a questão, qual é a diferença dos dois, mas a partir da abordagem do caso concreto, tá? E para vocês melhor responderem, vocês devem ir lá no site do STJ e procurar o inteiro teor da decisão. Acredito que todos aqui já devem ter feito pesquisa no STJ. Então, entra lá no STJ, pode procurar pelo número da decisão, e aí vocês vão achar o inteiro teor. Não sei se tem alguém aqui que precise que eu demonstre, é só falar, tá, gente? Não tem problema nenhum. Mas então, qual é o objetivo, gente? Tudo aqui no nosso curso tem um objetivo. Eu quero que vocês tenham acesso a decisões judiciais
relacionados à nossa disciplina, vale nota, sim, seu Christian, vale 2 pontos na G2. Então, é necessário, é a única tarefa que vocês têm, fora lá a avaliação, a tarefa avaliativa lá na P2. Então, é super importante, pessoal, que vocês façam essa tarefa, sim, porque além da formação jurídica, ser importante para a formação jurídica de vocês, para mim era muito mais fácil para mim era muito mais fácil fazer 10 questões objetivas, o sistema corrigia, eu não precisava perder tempo lendo aí mais de 50 trabalhos que eu vou ter que ler horas e horas a fio em relação à quantidade de alunos que eu tenho de direitos reais. Mas é importante para a formação, eu penso que vocês vão ter uma formação mais completa se vocês realizarem essa tarefa e vão ter tempo para isso. Nossas aulas estão um pouquinho mais curtas, então vocês podem aproveitar esse tempo para isso também. E o objetivo, então, é alinhar a uma prática, a um caso real, a que vocês sejam aqui instados a buscar uma pesquisa jurídica, que vocês sejam instados a fazer uma interpretação de uma decisão judicial, lembrando que o acordo é uma decisão colegiada lá do STJ, que vocês sejam aqui desafiados realmente nesse sentido. Então, vocês vão verificar o uso de termos que eu estou trabalhando em sala de aula, a distinção que no caso concreto é falado de servidão de passagem e passagem forçada, então vamos ver o termo que é utilizado mesmo, do que se trata. Por isso a importância do caso. Vejam que eu tenho 58 alunos aqui, 2 já encaminharam essa tarefa. E ela vence no dia 23 de junho. Então, vocês têm 3 semanas para fazer, que vai coincidir, evidentemente, com a nossa avaliação, tá, gente? Então, vai coincidir com a nossa avaliação, por isso a importância do caso concreto. Professora, Diga. essa diferença entre o que o trabalho pede, a gente, no caso da passagem de servidão forçada e servidão de passagem, ela vai se dar de acordo com o que está descrito lá na decisão, né? Sim, e com o que vocês também já aprenderam aqui na aula de hoje, na aula passada. Uhum. A decisão, ela vai falar exatamente o que eu estou falando para vocês, sobre a distinção. Um é direito de vizinhança, outro é direito real sobre coisa alheia, um imóvel é encravado, o outro imóvel não é encravado, e assim por em diante, que eu já falei bastante. Certo? Certo, Pedro? Certo. Tudo certo, professora. Tá bem. Aí aqui a gente tem, ó, pessoal, o prazo da uso capião, tá? O prazo de servidão, aqui tem um infográfico, justamente trabalhando sobre esse tema que nós já falamos. Então, só para ficar bem claro, tá? Então, sobre o artigo 1379, fala da possibilidade de uso capi, se tiver justo título e tiver de boa-fé, vai ser de 10 anos. Se não tiver justo título, vai ser de 20 anos o prazo para uso capi, a uso capião aparente. Aí ele até vai fazer essa crítica quanto à hipótese, pessoal, de que nós tenhamos aqui uma distinção entre a uso capião de extraordinária, que é a hipótese aqui de 15 anos do Código Civil. Então, aqui nós temos esse enunciado, existe um enunciado da Jornada de Direito Civil que deveria aplicar o prazo de 15 anos, mas a jurisprudência muitas vezes exige que o prazo seja de 20 anos, em conformidade com a redação legal. Dúvidas, gente? Não? Então, por fim, na aula de hoje, queria tratar 2 temas, ainda 2 hipóteses de direitos reais sobre coisa alheia, que a gente já falou,
tá? A gente já falou sobre ele, principalmente da concessão especial para fins de moradia. Essa concessão de uso especial para fins de moradia está prevista. Aqui está um barulheiro enorme. Essa concessão de uso para fins de moradia está prevista aqui nessa medida provisória. Nós falamos sobre ela quando nós tratamos daquele caso lá da Vila Boa Esperança, da URGS. Então, que houve a proposta de uma ação civil pública pela Defensoria para que fosse concedida essa concessão especial de uso àquelas pessoas que tinham ocupado aquela região. Então, onde é que tem a previsão dessa concessão especial de uso? Lá na medida provisória 2220 de 2001. E vejam que a redação, como a gente já tinha visto, ela se assemelha muitíssimo ao uso capião especial urbana, ou seja, prevê o prazo de 5 anos, um limite de 250 metros quadrados do imóvel, a destinação para moradia da pessoa que ocupa essa área e, portanto, não possui outro imóvel, e essa é uma área pública, que pertence a um ente da administração direta, como a União, Estado ou município. E aí a lei prevê a hipótese de que esses entes públicos possam ceder um título de concessão de uso para fins de moradia, vinculando a atividade do Estado à utilidade e função social do bem. Então, muitos doutrinadores vão afirmar que isso se trata de um direito subjetivo, subjetivo no sentido de que ele tem um direito em preenchendo esses requisitos. Outros autores vão dizer que, como é um ato de administração pública, haveria aí uma certa discricionariedade quanto à concessão desse direito ou não. Na prática, como aconteceu lá no caso da Vila Boa Esperança, na prática, ela se dá em assentamentos urbanos informais, em que há a ocupação de várias famílias, como a gente viu, e então o ente público relacionado à titularidade da propriedade é chamado para que ele possa fazer aí um acordo e que isso possa ser resolvido dessa forma. Então, ela pode também ser para fins comerciais, pessoal. Então, por exemplo, lembra daquele caso que a gente viu na favela Pullman, que tinha uma costureira, que ele falou, eu não vou tirar essa costureira daqui. Claro, porque se nessas ocupações também é possível a presença de pequenos comércios, uma costureira ou um mercadinho também que ocupam essa área pública. Então, nesse contexto também ela vai ser para fins comerciais, com a alteração que foi dada aqui pela Lei 13.465, essa lei tão importante dentro da nossa disciplina que nós já vimos. Existe também a concessão de direito real de uso prevista lá no Código Civil. Embora ela esteja prevista no Código Civil como direito real sobre coisa alheia, tá? E ela vai ser instituída em terrenos públicos ou particulares, ela vai estar vinculada aqui à forma do Decreto 271 e à Lei 11.481, ou seja, a possibilidade do poder público, via de regra, transferir ao particular determinada quantidade de terra para um fim específico, isso constar no RGI. Então, em vez de possibilitar simplesmente a concessão do uso, possibilita a concessão do direito real de uso, ou seja, isso vai constar no RGI em favor do administrado de uma forma mais segura para ele. Então, é algo que é previsto lá no Código Civil para tanto. Ai. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, pessoal, do que a gente tratou até aqui.
Tranquilo, professor. Tranquilo? Tudo certo. Tudo certo. Ótimo. Ótimo. Então, gente. Então, vamos encerrando já. Eu quero mostrar aqui, falei pra caramba, já tô até com dor na garganta. Então, aqui, pessoal, na aula que vem, nós vamos continuar essa abordagem dos jeitos reais de gozo, fruição. Então, nós vamos falar do usufruto, do uso, da habitação, da laje, do compromisso de compra e venda. Tá? Então, se vocês já quiserem ir adiantando aqui, tem bastante material sobre esse tema, com exemplos, para que a gente possa, juntos, depois, verificar. Então, é isso, pessoal. Se não tem mais dúvidas, vamos liberá-la aí para vocês aproveitarem o feriadinho, tá? Bom feriado a todos e a todas. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom feriado.